Uma boa noite a todos, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse dia. Mais uma sexta-feira do programa O Tempo Espírita. Tempo esse que convencionou-se a chamar que o tempo é dedicado agora aos espíritos ou espíritas, porque foi dada a oportunidade a todos os outros credos há mais de 2000 anos. Cada um teve o seu tempo e nós acreditamos que agora chegou a nossa vez, a nossa que eu digo, é aos espíritas ou aqueles que por convicção ou por propósitos sabem que existe a vida do outro lado que segue essa que nós estamos vivendo na Terra. Até para atender o capítulo 2º do Atos dos Apóstolos, onde Jesus prega dizendo que haverá um dia em que todos os jovens profetizarão e os adultos sonharão. Então, o dia que chegar esse momento, será aquilo que nos outros credos acredita seja o fim do mundo. Então, nós acreditamos que o fim do mundo, que se refere nos Novo e no Velho Testamento, é o momento que estamos vivendo da regeneração da Terra. Aquele momento em que nós galgamos passos superiores na esfera espírita, ou espiritual, se quiser. Então, uma boa noite a todos e que nessa sexta-feira, com o propósito do trabalho das nossas duas irmãs, nossas queridas Raquel e Tati, vamos propor esse trabalho na continuidade dos anteriores e levar a todos vocês que nos ouvem, nos veem, um pouco daquilo que a gente tem como propósito o atendimento do princípio da doutrina espírita, que é levar a todos na forma de caridade, como bem pontuou Allan Kardec, os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Invocando em prece o nosso amado Jesus, que seja o esteiro do nosso trabalho, juntamente com o nosso patrono Chico Xavier. Peçamos a eles que bondosamente nos proteja, nos ilumine e nos inspire nesse trabalho que é só do amor dele, só do amor de Jesus. E que nós, com o propósito do coração aberto, vamos trilhando o caminho que ele nos propôs a seguir. Vamos pedir, portanto, que ele fique conosco agora e durante todo o programa do trabalho de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Raquel, teu boa noite. Boa noite aos meus colegas aqui da mesa, Jones. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Que bom, como eu sempre costumo dizer aqui na nossa casa, que bom que todos atendemos ao convite que com certeza a espiritualidade amiga nos fez, de alguma forma ou de outra, para que a gente aqui estivesse, seja assistindo, né, pelas redes sociais ou nós aqui mesmo. Com certeza nós recebemos esse convite em forma de intuição, em forma de sonho, e aqui estamos. Que coisa boa, que a gente faça um excelente trabalho. É um trabalho, é uma conversa, ninguém está para dar aula, e sim para compartilhar aquele pouco que a gente sabe, porque nós temos um longo caminho e talvez até infinito caminho de conhecimento aí pela frente ao longo das nossas existências. Então vamos juntos aprender. Amém. Tati? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Faço minhas palavras da Raquel, tenho muito que aprender ainda, né? Mas com muito carinho, estudei um pouco e estou aqui para aprender junto com todos vocês. Muito bem, Raquel. Então, Hoje é um tema legal. Não, eu acho que
quando a gente é convidado assim para fazer um trabalho desses e a pessoa que te convida diz assim, o tema é livre, cara, a gente tem que centrar e pensar o que a gente gostaria de saber, o que a gente gostaria de aprofundar no estudo. E aí a gente conversando aqui na saída do nosso estudo essa semana, chegamos à conclusão que tem um tema que faz parte da curiosidade geral da sociedade, né? Que é a questão das pessoas que morrem, entre aspas, né? Agora a Tati vai nos explicar melhor a morte e o desencarne, né? E as pessoas que não compreendem que desencarnaram, as pessoas que ficam ali sem saber o que aconteceu com elas, em várias situações, em diferentes situações. Então, hoje a gente vai abordar de diferentes olhares, nós vamos trazer algumas pontuações do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, então, enfim, da literatura espírita, o que a gente tem sobre esse tema. E é claro que o nosso compêndio de Espiritismo vai nos ajudar nos pontos nevrálgicos da coisa, né? Então a gente vai conversar sobre essa questão. Existem espíritos que não percebem que já desencarnaram? E segundo a doutrina espírita, a resposta é sim. E isso pode acontecer, com certeza, e está diretamente relacionado ao que os espíritos chamam de estado de perturbação após a morte. Então, antes da gente aprofundar, gostaria que a Tati falasse ali o que ela estudou sobre a diferença da morte para o desencarne. Tá, então o segredo está aí, né? Aí tem uma grande diferença entre desencarnar e morrer. Então não é assim, morri e desencarnei. Não, morrer é um fenômeno biológico, todo mundo morre. Já desencarnar, ele pode levar um tempo, porque envolve muitos fatores. Os fatores psicológicos e emocionais da nossa e também da nossa espiritualização, tá? Então o modo como atravessamos essa passagem depende muito do que a gente cultivou aqui. Porque a vida, quando a gente nasce, não é o início, e quando a gente morre, não é o final. Então, para a gente poder fazer uma passagem melhor, vai muito do que a gente cultivou aqui. Muito bem. Então, esse período, que é o estado de perturbação, ele pode durar algumas horas, dias ou até mais tempo. E isso está descrito em vários livros. Dependendo de vários fatores, conforme disse a Tati, né? Nosso grau de evolução espiritual. Então, em alguns casos, o espírito continua agindo como se ele estivesse encarnado. Ele continua indo nos lugares onde ele ia, visitando sua casa, frequentando lugares de costume, procurando familiares, né? Ou tentando realizar atividades do cotidiano. São espíritos que são muito ligados à Terra, com as preocupações do mundo. Então, quase sempre, quando eu tenho esses espíritos muito ligados às coisas materiais, às coisas da Terra, eles ficam presos numa psicosfera, quase um breu, tá? E aí, para que eles possam evoluir, eles muitas vezes precisam se juntar a outros, formando um grupo para poder, mais elevado, para poderem fazer essa passagem. Enquanto os espíritos que já estão estudados, que aqui na Terra, quando encarnados, estudaram e se prepararam, eles conseguem evoluir sozinhos de forma natural e bem menos dolorosa até, né? Porque não entendem o que está acontecendo. Então aqui eu vou botar um pitacozinho aqui, né? Pitacozinho, até porque os nossos queridos ouvintes e assistentes, tem muitos que não são espíritas. Tem muitos dos nossos irmãos católicos, evangélicos, que estão nos assistindo, e outros credos também que estão nos assistindo. Então, poderiam até nos perguntar, mas como vocês sabem que esses espíritos que morreram ou desencarnaram ainda estão em situação de como se fossem encarnados? Meus irmãos, que não são espíritas, nós temos as chamadas mediúnicas, as reuniões mediúnicas aqui no Centro Espírita, em todas as casas do Centro Espírita tem. E nessas mediúnicas é que aparecem esses espíritos dizendo, inclusive,
textualmente que eles não estão mortos. Usam até a expressão, a palavra, o termo morte, se referindo que eles ainda estão na mente deles como se aqui estivessem. Porque eles não têm noção e não têm a situação de encarnado, perdão, de desencarnado. Eles não têm aquilo que a Tati se referiu, o conhecimento de outras vidas, de outro mundo, melhor dizendo. O mundo dos espíritos. Porque quando desencarna é deles aquele mundo agora. O mundo material é nosso, encarnado, e o mundo dos espíritos é daquela alma que partiu do corpo. Só que esse desenlace do corpo é que está a questão. Quanto mais evoluído eu estiver aqui como encarnado, estudando, conhecimento, fazendo tendo esse conhecimento da vida espiritual, mais fácil eu tenho de tirar esse liame energético que eu tenho do corpo físico. E aí com mais facilidade eu desprendo e vou para minhas áreas espirituais, minhas colunas, enfim. Quanto menos conhecimentos eu tenho e mais aquilo que a Raquel falou, mais aderido às coisas materiais do mundo, eu sou mais resistente, não só por falta de conhecimento, mas aqui a vibração energética está muito ligada ao material aí. Está muito material. Quanto mais material eu for, mais aderência ao corpo, e mesmo que eu saia do corpo e desencarno, eu permaneço dentro da minha casa, dentro dos arredores, eu permaneço aqui como se fosse a minha cidade, a minha casa. Porque no plano espiritual tem tudo aquilo, é muito semelhante. Aqui no plano espiritual, perto da Terra, aqui da zona da Terra, da vibração terrena, existe a realidade como se fosse encarnado. Existe cidade, mercado, farmácia, hospitais, tudo, ruas, tudo. E aí é que vem a dificuldade do desencarnado entender que está desencarnado. Então ele vem nas mediúnicas dizendo, não, eu estou vivo. Só que ele fala com alguém da família e ninguém ouve, ninguém gestiona com ele, e ele fica mais aflito aí, porque essa comunicação não tem, exatamente porque ele não tem ainda a condição psíquica que está desencarnado. Eu queria só abrir um parêntese com relação aos médiums, né? Aí, a mediunidade, e agora falando principalmente para quem não é espírita, né? A mediunidade é como se... Porque nós acreditamos que temos uma vida longa, enorme, e várias existências, né? Então, ao longo dessa vida, a gente vai tendo a oportunidade de encarnar. Mas a vida é muito além disso. Então, quando Deus nos manda para a carne, Ele não fecha completamente o nosso contato com a vida espiritual. Porque aí seria uma coisa extremamente fria e nós teríamos que toda vez começar do zero. E não é essa a ideia. Então, Deus mantém uma janelinha aberta em cada um de nós. Alguns vão ter só um olho mágico para espiar, outros vão espiar através de uma janela, outros vão ter uma porta enorme, outros vão ter aquilo completamente aberto, que era o caso do nosso Chico Xavier. Ou seja, aquele médium que enxerga a pessoa, enxerga o espírito. Tem aquele médium que escuta, tem aquele médium que tem... E aí é que vem em todas as religiões a gente ouve falar. Eu tive uma iluminação, eu tive um sonho, eu tive uma intuição, eu ouvi uma voz, eu senti que alguém me dizia alguma coisa, parecia que era a minha mente. Tudo isso é a janela que Deus deixou aberta com o plano espiritual, para que essa pessoa pudesse se comunicar, sentir algo relacionado a algo maior. Então todos nós temos uma sensação de que existe algo maior, né?
E aí começam as questões a aparecerem na nossa cabeça. Tá, mas o que acontece depois? Uns buscam mais, outros não buscam nada, porque eu não quero saber. Então essa pessoa vai vivendo a vida aqui, pensando só no aqui, se preocupando só com o que ela tem para pagar amanhã, com o que ela tem para fazer essa semana, enfim. E de repente a morte chega, porque a morte chega para crianças, para adolescentes, para adultos jovens, adultos de meia idade, idosos, para todos. E aí aquela pessoa se vê numa situação que ela desconhece, que ela não parou para pensar, que ela não parou para refletir, que ela não conversou, que ela não estudou, que ela não procurou nem dentro talvez da sua própria crença. Então é aí que acontecem esses desconfortos no momento, né, da passagem ali, do momento de perturbação. Eu acho que a gente ainda pode falar um outro tema, assim, ó, tem pessoas também, pessoas que não acreditam, né? Às vezes a gente ouve pessoas que passaram pela experiência de quase morte, né? Eu conversei com uma amiga minha mesmo, que ela esteve em coma, ela teve uma doença muito grave, ela teve um tumor, e aí ela ficou em coma, e ela me relatou, ela teve 14 anos, né? E aí ela me relatou, eu tipo, tá aí, como é que foi? Tu escutava a gente falar contigo durante o coma, né? A gente começou a conversar sobre assunto que a gente nunca tinha conversado. E ela, não, eu ouvia tudo que estavam falando comigo, tudo, mas eu tive a sensação de que eu estava caminhando num campo e uma criança me puxava pela mão. Que foi a sensação de quase morte. Ela descreveu tudo, assim, que aquele lugar iluminado, e aí ela brincou assim, mas era uma criança estranha, ela me dizia. Desculpa, ela dizia, mas essa criança era uma criança feia, mas ela me puxava pela mão e era muita luz que ela me contou. Eu digo, tu vê, né, a gente às vezes nem imagina que tão próximo da gente alguém passou por essa experiência de quase morte. Então isso nos faz muitas vezes acreditar no pós-morte, né? Essas experiências também. Porque a gente ainda é muito materialista, precisa ouvir esse tipo de coisa, porque é um fenômeno natural. Tanto a morte, quanto as comunicações, as intuições, tudo isso são coisas naturais que nós, na nossa inferioridade, acreditamos que é sobrenatural, que é uma coisa que está acontecendo fora de uma mágica, sei lá, uma coisa extraordinária, né? Então, a gente vai estudando e se a gente parar para observar, nos últimos tempos, nos últimos anos, cada vez mais a gente ouve falar casos de pessoas que ouvem isso, que fazem até aquilo. Então era só na TV, agora eu tive um depoimento próximo, de uma familiar que passou por isso. Pois é, mas é o que está lá que eu frisei há pouco, no Atos dos Apóstolos, que haverá um dia em que todos terão essa faculdade que a Raquel se referia sobre mediunidade. Quando lá os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 19, quando Jesus diz que haverá um dia em que todos os jovens, ele falou, começou como jovens, profetizarão. O que é profetizar? Se não é médium, não. Porque todos os profetas eram médios. É verdade. Então, profetizar, que Jesus estava se referindo, é a mediunidade. Em todo o mundo, com planetas, por exemplo, em Júpiter, planetas evoluídos, a mediunidade lá é o praxe, é o comum. As pessoas lá, os espíritos que habitam nesses planetas, eles se comunicam por pensamento, que é a mediunidade. Tá? Então, se haverá um dia em que todos profetizarão, desde criança, por isso que cada vez mais as crianças a gente está vendo coisas exatamente, porque incríveis. principalmente nesse momento, como nós falamos há 3 semanas atrás, quando falamos a mediunidade de crianças até tenra idade, estão reencarnando nesse planeta índigos e cristais, que são crianças, são espíritos evoluídos, não digo lá iluminados, mas são mais evoluídos com um propósito, com a missão de vir à Terra, nesse planeta ainda inferior, para explicar, para transmitir as coisas divinas, as coisas espirituais, para a família e a sociedade. Por isso que está aumentando essas pessoas
com poder. E assim, ó, uma coisa que a gente observa também é que esse é um processo de naturalização, Natural, exatamente. né, do nosso ser inferior aqui, do nosso ser humano inferior. Porque antes se falava, ai, fulano é médium, ai, que horror, não fala isso, ai, meu Deus do céu, não sei o que. Hoje não, fulano é médium, ai, que interessante, qual é a mediunidade dele, né? É outro nível já. Graças a Deus a gente vem construindo esse grau de conhecimento que vai nos permitir um desenlace mais tranquilo, Exatamente. uma passagem para um retorno para nossa casa espiritual de forma mais consciente, né? Então, mas assim, ó, vocês não acham que a maioria das pessoas tem medo da morte, do momento da morte, não do depois que tá lá. Ah, eu tenho medo de como eu vou morrer, se vai doer, se não vai doer, se vai ter sofrimento, se não vai ter sofrimento. Então eu acho que o Benjamin poderia explicar aí um pouquinho a questão do corpo, espírito, perispírito, como se dá esse desenlace, o que define se vai doer, se não vai doer, o que é essa dor? Aí, Raquel, quem é que tem medo da morte? Já tem um livro do nosso... me ajudem a... Simonete. Richard Simonetti. Quem tem medo da morte? Nós temos medo da morte ou de morrer? Nós temos pavor da morte ou temos medo da morte? Bom, quem é espírita consciente, ou mesmo que não seja espírita, mas que tem um espírito elevado, podem ser outros credos, que acredita em outras esferas e não só da Terra, com certeza esses não têm medo da morte. Quando eu ponho na cabeça de que todo mundo morre, que ela falou a Raquel há pouco, seja criança, jovem, adulto, todos nós vamos morrer. Naquele livro, Nossos Filhos São Espíritos, de Manuel Miranda, ele trata essa questão. Por que eu tenho medo da morte? Em primeiro lugar, isso é natural para a autodefesa do corpo. É a proteção, a autoproteção do corpo. Isso é natural, isso está dentro da mente do corpo espiritual. Então eu vou atravessar a rua, ver um carro e quase me pega e me jogo para trás. Por que eu me jogo para trás? Pelo instinto protetivo do corpo. Tá? Então aqui a morte em si, não é que eu tenha medo da morte, mas eu não quero morrer exatamente porque o espírito que habita o meu corpo ainda precisa dele para cumprir a sua missão aqui na Terra. Tá? Então é por isso que é a parte do não morrer, não querer morrer, no sentido de proteção do corpo. Isso é uma questão. Deixa eu só abrir um parênteses. E isso de uma forma instintiva. Instintivo, por isso que Porque eu falei pode isso. um alcoolista, um viciado, um fumante que não cuida do corpo igual se defender do carro. Exatamente. Porque é uma coisa instintiva. Exatamente. Né? Por isso que eu falei ele tá que fazendo mal de outra forma, mas ali na hora do... Ele protege. Pode ver, isso é estatístico e qualquer um de nós pode observar isso que a Raquel falou. Dificilmente um bêbado, né, um embriagado, ele morre. Ele é protegido. Ele é protegido. O anjo de guarda dele, isso a gente sabe. O anjo de guarda dele é o tutor dele que desvia do perigo, da morte, porque ainda o seu espírito tem que cumprir a missão. Tem que ir mais um tempo ainda. Então essas questões são, por isso que o nosso anjo de guarda, o nosso protetor está sempre conosco, para ele, né, naqueles momentos, ele nos guiar. Então nós temos o medo da morte ou por questões religiosas, então a religião é uma das responsáveis, um dos elementos, né, que põe na cabeça ou na mente do espírito a morte em si.
Tá? O medo da morte nesse sentido. Por quê? Como eles não acreditam que a vida segue e a vida continua, como diz aquele título da última... Aí bate o pavor, né? Aí Vai bate o pavor, terminar, é. exatamente. Então, as religiões tradicionais que acham que essa vida é a única, aí impõem o medo da morte. Mas nós espíritas sabemos que é uma passagem apenas e a morte faz parte daquele planejamento reencarnatório nosso. Nós, quando planejamos o nosso, todas as pessoas planejam, no plano espiritual, fazem o seu planejamento reencarnatório para um determinado período. Aquele período que supostamente eu tenho condições de pagar as dívidas que eu devo, os karmas, tá? Ou para que a missão que eu venha à Terra seja cumprida. Então, isso é aquela expectativa que lá na espiritualidade já fixa. E na reencarnação eu já recebo uma quantidade de fluido vital para aquele período de 10 anos, 15 anos, 30 anos, 80, 90, 100 anos. Então, quando eu reencarno, o espírito reencarnante já traz consigo aquela bagagem, aquela quantidade de fluido vital que nos dá a vida, ele já traz. Então, a espiritualidade, lá quem tem dificuldade de entender isso, leiam o capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Capítulo 12, que é o planejamento reencarnatório de Sigismundo e de todos. Porque o Sigismundo aí é apenas um exemplo. Né? E quem quiser se aprofundar na reencarnação é o título seguinte, o capítulo 13. Então o 12 de Missionários da Luz é o planejamento de um espírito reencarnante. Qualquer um de nós. Aquele exemplo, aquele capítulo serve para todo ser humano. E o 13 em seguida é a reencarnação. Então o capítulo 12 planeja nesse planejamento lá na espiritualidade, faz tudo aquilo, impõe todo o meu planejamento, aquilo que eu tenho que passar. Então, nesse planejamento, quando eu reencarno, no capítulo 13, eu já trago comigo para dentro do óvulo, ou do ovo, o zigoto, no ventre materno, eu já trago aquela quantidade de fluido. Que uma vez encarnado, eu tenho condições de aumentar essa quantidade de fluido vital ou diminuir, conforme o meu procedimento aqui na Terra, chamado planejamento executório. Esse que eu executo aqui na Terra. Então, se eu fizer mal, se eu proceder mal, eu vou tirando o meu fluido vital. Porque cada ação que eu fizer do mal, eu desprendo energia negativa que consome o fluido vital. Entendeu? Quanto mais bem eu fizer, esse bem são ações do bem. Desprendo energia positiva, que vai se somar ao fluido vital. Então eu posso ter uma vida maior. Porque a misericórdia divina, Deus, como diz, Benjamin, Raquel e tal, vocês estão fazendo o bem, então mais fluido vital. Mas aí tem gente que vai dizer assim, mas o meu amigo lá era uma pessoa ótima, maravilhosa, boa, ele tinha 20 anos e desencarnou. Por que que ele não espichou o fio da vida se ele era uma pessoa boa? Porque duas coisas. Ele era, Raquel, uma ótima pessoa aos olhos de quem? Do encarnado. Do encarnado. E não dos desencarnados, dos espíritos superiores. Então, quando eu vejo, imagine, eu tenho um exemplo bem rapidinho. E às vezes também o tempo dele, que ele precisava. Exatamente. O tempo que ele precisava podia ser exatamente. Porque então, crianças, né? O exemplo que eu vou dar agora, pouco tempo, às se vezes, você me permitir, vou dar um exemplo bem rapidinho, colhido na obra, uma obra muito, muito interessante, Ressurreição e Vida,
da nossa queridíssima Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiums da história do Brasil. Bom, então esse exemplo que eu vou dar serve para vocês desempenhar um trabalho, na continuidade do trabalho de vocês aqui. Uma italiana do interior, lá do norte da Itália, da zona rural de Piemonte, bem perto da zona dos meus pais, dos meus avós, dos nomes. Era bem simples. E faleceu, morreu, desencarnou, uma filha de apenas 3 anos. 3 aninhos. E agora tu imagina uma mãe, quando morre uma filha de 3 anos, como é que ela fica? A mãe, católica, entrou em paranoia, a tal ponto de ela ficar muito tempo triste, chegar ao ponto de não ter mais vontade nem de viver. E não tirava o pensamento da filha de 3 aninhos. Só que essa mãe, apesar de ser ignorante em espiritismo, também era analfabeta, culturalmente falando. Mas ela tinha aquilo que a nossa querida Rafael falou, mediunidade. E ela tinha facilidade, Tati, de sair do corpo. Então no sono tinha desdobramento e saía do sono. E foi visitar, foi conduzida a visitar uma cidade astral, né, no plano astral, uma escola, nem era escola, era essa de crianças de brincar. Berçário. Berçário, nem berçário, escola, esse de escolinha, maternal, escolinha, né, que tem no plano espiritual, a mesma coisa que temos aqui. E ela foi conduzida exatamente no dia das festas das crianças. Então lá chegando a mãe, não sabia que ela tinha essa faculdade, estava desmembrada do corpo. Era sonho. Era sonho, para ela era um sonho, mas foi levada a esse momento, a esse dia, que todas as crianças estavam brincando. E as crianças, quando ela viu as crianças brincando, eram aquelas crianças elevadas espiritualmente, que na cabeça tinham uma espécie de círculo de luz, com asas, e nas asas ela tinha flashes de luz. E volitava, isto é, voava. Tá? Lá pelas tantas ela dá uma olhada de lado, vem a filhinha dela de 3 anos, a filhinha com todas as roupas, ainda pequenininha, criança, e até um dia podemos falar isso, se for o caso, porque ainda criança lá no plano espiritual, com as roupinhas que saiu daqui, e todas molhadas, surradas, molhadas, o cabelo todo encharcado, e as asinhas dela toda molhada, e não podia voar que nem as outras, não podia volitar que nem as outras. E a mãe ficou horrorizada vendo, foi lá, e a criança de cabeça baixa nessa situação. Perguntou: minha filha, tu tá aqui, por que tu não tá voando que nem as outras? Por que tu tá triste, toda molhada? E ela respondeu para a mãe: mamãe, eu tô toda molhada das lágrimas que a senhora solta. Eu tô toda molhada, e molhada eu não posso volitar. Eu estou sem luz porque as lágrimas suas, que a senhora, desde que eu desencarnei, a senhora não para de chorar e emitir coisas negativas para mim. Eu vou te pedir encarecidamente, mamãe, se a senhora me ama mesmo, pare de chorar e só ore por mim. No sonho, desdobrada, então veja que lição essa mulher recebeu no desdobramento, que para ela era um sonho. Depois ela contava para as vizinhas delas também, na mesma situação. Então essa passagem, bem rapidinho, eu contei, porque o texto é longo lá nesse livro, Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira. Se vocês quiserem, vão para lá, que o texto é longo.
ainda ela conversando com as outras colegas, embaixo de uma árvore na zona rural. Então, esse desdobramento da mediunidade que a Raquel falou no início, permite que as pessoas entrem no mundo espiritual, vá conhecer e trazer como sonho para a vivência. E a partir daí, diz o texto da Ivone, ela nunca mais chorou, nunca mais ficou triste, ao contrário, ficou alegre, porque viu que a filha disse que a vida continua lá. Isso, ela teve um sonho, mas olha só o que o Chico fez pela humanidade, como médium, né? Quantas e quantas mães, e agora, atualmente, né? Quantos e quantos médiums trazem mensagens de filhos, principalmente de filhos, dizendo para as mães o quanto estão bem, que encontraram familiares, que foram bem recebidos, que as mães acalmem seus corações, né? Ali na nossa, a gente teve aqui a sessão de psicografia no ano passado, foi a coisa mais linda. E aí, voltando para o nosso assunto da passagem, do passamento, né, ali doloroso ou não, tiveram alguns casos de filhos que desencarnaram de forma violenta, inclusive, né, em situações de violência, e eles todos comentaram que não sentiram dor. Por que alguns sentem dor e outros não? Bom, vamos lá. Posso falar? Pode, mas não foge do tema. Quer Fica falar? aí. Não, mas fica no tema. Responde essa aí. Por que uns sentem dor e outros não na hora da passagem? A maioria das pessoas, seu espírito, que são um pouco elevados, que têm um pouco de conhecimento, a literatura espírita nos diz que até mesmo antes do choque fatal, dolorido, eles, como um piloto de avião, se ejeta para fora. Então, quem tem, por exemplo, alma mais iluminada, mais elevada, ela por si só prevê, via mediunidade, a Raquel falou, prevê lá na frente já, quem sabe até por um instante, milésimos de segundo, prevê o fato fatal, né? O ato fatal. Elas, pessoas, elas, espíritos, elas se ejetam do corpo. Essa capacidade não são de todos. Por isso que eu disse, os espíritos bem iluminados, eles, como se fosse uma autocura, eles se ejetam do corpo e fogem do corpo. Então quem bate, quem morre, quem fica dilacerado é o corpo físico dela. E ela já estava fora do corpo. Outra leva de pessoas, de espíritos, que não tem essa capacidade de por si só fazer essa ejeção do corpo. Ela é pinçada do corpo pelos espíritos, pelos protetores espirituais. A maioria esmagadora, ou se não todos os cristãos da primitividade, lá do período do primitivismo, da cristiandade, que sofria aquelas violências horrorosas que serviam de pasto para os leões, assassinatos, ou chamas nas ruas da cidade, como chaminé, né? Essas pessoas, assim como a Joana d'Arc e o seu filho, que foram incinerados pela Inquisição lado a lado, essas pessoas esses espíritos eram retirados antes da morte. Antes do sofrimento, até eu diria, não da morte, antes do sofrimento. Então, quando o corpo estava em martírio, já estavam longe daqui. Eles próprios se assistiam aos atos violentos da morte. Então, nós temos essas três etapas, três tipos de espíritos nessa situação dos acidentes. Quem tem capacidade já prevê, pela mediunidade que tem, né, da morte, enxerga a morte na frente. Então, antes do fato acontecer, ele já sai do corpo.
A outra leva de espírito é retirado do corpo, exatamente para não sofrerem. Porque na reencarnação, a não ser que seja planejamento reencarnatório, para ele sentir. Então aí ele permanece no corpo e sente o impacto. E nesse momento são aqueles mais inferiorizados ou karmáticos, isto é, aqueles que têm karmas a passar. Então eles têm que pressentir isso. E outros, mais inocentes, automaticamente são retirados para não sentir a dor da coisa, porque não foi feito no planejamento reencarnatório. E trazendo para o dia a dia, assim, como tem pessoas que também não são espíritas e estão assistindo, quanto que às vezes as pessoas pressentem que não devem fazer alguma coisa. Um exemplo muito do dia a dia agora recente é os Mamonas Assassinas, teve um documentário agora, né? Então, assim, alguns dos integrantes não queriam embarcar, pressentiram, sonhou que ia morrer. E ele falou que sonhou que tinha morrido. Sonhei que o avião ia cair. Um deles, o outro, eu não sei o nome agora para citar, mas era fascinado por avião. Ele vivia desenhando avião. E aí o pai mostrou os desenhos do avião. E o Dinho ia viajar com a namorada e disse para a namorada não ir. Ele pressentiu e não deixou a namorada viajar, porque não era o momento dela. Então, assim, a gente tem exemplos no dia a dia de pessoas de pressentimentos e de médiums que não se entendiam como médiums, mas aquilo ali foi um aviso. Assim como outras pessoas, né? A janela. Algumas tragédias e coisas assim. A verdade é, só para concluir e repassar a palavra para a Raquel, a verdade é que fundamentalmente nós temos que analisar a questão reencarnatória, a reencarnação. Se no planejamento reencarnatório é aquilo tudo que vai ou que pode acontecer. Eu disse pode. Por exemplo, numa reencarnação, num planejamento reencarnatório, não é que eu vá morrer por uma bala perdida, porque perdida não tem, não existe bala perdida. É por acaso. Não é por acaso. Então a bala que se diz perdida, atingir alguém, era um instrumento para que a pessoa morresse, né? Desencarnasse. O instrumento dela. Então no planejamento reencarnatório, dificilmente lá está planejado, você no tal dia, tal hora, no tal lugar vai receber uma bala. Não existe isso. Assim como eu posso receber uma bala, eu posso receber um carro, um atropelo, eu tropeço, caio na rua, bato a cabeça na sarjeta e morro. Tá? Então a morte, os instrumentos da morte, o desencarne, são vários. O que está no planejamento reencarnatório são as grandes linhas traçadas para a minha vida aqui na Terra. Então, quem eu vou ser profissionalmente aqui na Terra, o que eu vou exercer, isso está no planejamento, porque tem que dar sentido à vida material da pessoa. Então, no planejamento reencarnatório estão a minha profissão aqui, a época mais ou menos da profissão, a morte, em que período foi tracejado, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40, 50. Então, o período foi, não está o instrumento da morte, porque aí é só detalhe. Então, os detalhes vai ser na circunstância da vida aqui na Terra. Muito bem. E com relação a esse momento, né, doloroso ou não, a gente vê também muitos relatos, e até eu quero colocar aquele relato que eu falei para vocês, que eu li no livro do Nossa Nova Caminhada. São psicografias de jovens que desencarnaram no episódio da Kiss, né? Eu não lembro qual era o jovem, mas era uma menina, ela contando que na escuridão e na fumaça dentro da boate, ela e o namorado se deram as mãos e eles começaram a correr procurando a saída e acabaram entrando no banheiro. E quando eles chegaram no banheiro, era aquele monte de gente, né? Eles tudo se empilhando assim, e quando veio ela já enxergou ambulâncias,
médicos, o pessoal já recebendo eles e tal, e ela, ai, que interessante, eu não vi como é que eu saí aqui. Aí ela olhou para uma pessoa de jaleco e quando a pessoa se vira era o pai dela que já era desencarnado, e aí então ela compreendeu que ela tinha feito a passagem. Mas o interessante é o relato dela com relação à dor. E ela queria muito deixar isso claro, porque eu acho que a maioria dos pais ficaram muito tensos com a questão do sofrimento naquele momento ali, né? Então ela contou que ela não sentiu dor, ela não teve dor nenhuma. E outras situações também de recepção por familiares, né? Ah, veio meu avô, avó, isso a gente vê muito em psicografia também. Aquela nossa psicografia que teve aqui no ano passado, eu não lembro o nome deles, dos médiuns, desculpa, mas era do Newton Stuck, né? Mas aí vieram os companheiros dele. Teve Diego Garla. Diego Garla e o outro. Não era Tiago? Diego. O Diego. E aí teve uma das cartas ali que a menina disse: mãe, antes que, eu não me lembro se era facada, a situação era uma coisa muito dolorosa, que a mãe trazia aquele pensamento repetitivo de como é que ela recebeu as facadas, como é que foi aquele momento, a minha filha sofreu muito, e ela disse: mãe, tira isso da tua cabeça, porque antes da primeira facada acontecer, o vovô fulano de tal já veio e me acolheu e me trouxe para cá e eu tô bem agora. Então, eu acho que a gente, a maioria de nós, eu acho que tem um bom passamento, porque a gente sabe que nós somos uma categoria inferior de espíritos, né? Mas dentro da nossa, aqui do nosso grau de evolução, eu vejo assim que nas literaturas que a gente vê, a maioria das pessoas passa por esse período de perturbação, não de uma forma tão sofrida. É uma coisa sem entender, mas como é que eu tô aqui? Mas será que eu posso ir lá de novo? Será que eu posso ver o meu filho? Será que eu posso? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? É uma confusão, né? Esse momento, momento de confusão. Eu acredito que a maioria dos humanos tenham uma oportunidade de acolhimento para uma coisa melhor. Não digo que, né, as esferas mais evoluídas, as colônias maravilhosas, mas assim, eu acredito que a grande maioria da humanidade é recebida por uma pessoa conhecida, por alguém da sua família. Então, eu acho que no momento que a gente trabalha isso hoje, porque a gente precisa trabalhar isso hoje, esse entendimento de que eu posso cair duro agora aqui, ó. Posso infartar e morrer. Será que eu vou me dar conta? Posso botar um bebezinho? Que eu passei pro lado de lá? Será que eu vou me dar conta? Eu provavelmente vou passar por um momento, mesmo tendo tido todo esse diálogo aqui, eu vou passar por um momento de confusão. Por quê? Porque a vida continua. E a gente não muda com a morte. Isso está claro aqui, está claro no que diz no livro dos Espíritos, né? A morte não transforma instantaneamente a consciência do indivíduo. A pessoa continua sendo quem era, com seus conhecimentos, seus sentimentos e suas crenças. Então, a Raquel que está aqui, com o seu nível de conhecimento, com os seus medos, com as suas seguranças e inseguranças, é a mesma que vai desencarnar. Então depende muito do que a gente vai cultivar e do que a gente vai trabalhar aqui. Exatamente. Quanto mais a gente tiver consciência, estudo, caridade, o que a gente praticar aqui é o quanto vai ser doloroso ou não a nossa passagem. Posso botar 2 bebezinhos? Primeiro, para os que não são espíritas, que estão nos ouvindo, nos dando esse prazer,
O exemplo que a nossa querida Raquel falou é daquele episódio da boate aqui de Santa Maria, tá? Que foi na literatura que já se formou, né? Sobre o episódio. O segundo ponto que eu queria esclarecer, não esclarecer, mas dar a minha opinião, sobre o desencarne. Quando a gente desencarna, esse torpor aí continua assim. A gente não sabe o que é, o que está acontecendo, parece que eu estou acordando de um sonho, de um pesadelo. Isso é natural de todos os espíritos, salvo aqueles iluminados, Chico, Divaldo, etc., que esses vão direto, até por si só. Com certeza, os espíritos elevados, eles, como programam a reencarnação, eles programam também o desencarne. Os espíritos elevados, eles próprios desligam as energias do corpo material, se desvinculam ele por si só. Não se ajuda ninguém. São raros, mas acontece. Todos os demais é exatamente o que a Raquel apontou. Todos nós vamos sentir essa perturbação, até porque estamos saindo de uma fase, né, de umas energias mais pesadas para outro mundo mais sutil. Bem diferente. Tipo eu sair de uma escuridão, uma sala escura, e abre a porta aquela luz forte. Ou, ao contrário, eu saio de uma luz forte e adentro um quarto escuro. É evidente que o ambiente é totalmente diferente. Então, quando eu saio de uma vibração no mundo material e caio de imediato no mundo espiritual, que é outra energia, são outros elementos, bem diferentes daqui, totalmente diferentes. Lá são todos os fluidos e elementos espirituais para o mundo do espírito. Então, quando eu entro nesse mundo, que é totalmente diferente daqui. Aqui toda a luz é artificial, é luz física, é ar respiro físico, tudo é físico aqui. Para alimentar o meu corpo físico. Agora, quando eu saio do físico, eu entro no mundo do espírito, com elementos do espírito, tudo é do espírito, totalmente diferente daqui. E é difícil ter essa noção, mesmo sendo espírita e mesmo sabendo que eu vou desencarnar e vou enfrentar outro mundo. Por momentos, aí sim depende da minha qualidade, da elevação que eu tenho mentalmente de reconhecer o ambiente. Agora, se eu não reconhecer, enquanto eu não reconhecer, eu fico com essa coisa turba, né? Com essa coisa, porque os dois ambientes são totalmente diferentes. Por isso que a maioria do desencarne, aquilo que a Raquel pontuou, é conduzido por alguém conhecido, alguém familiar, ou pela espiritualidade superior, que é a maioria dos casos. Então, quando eu desencarno, eu não vejo ninguém. Mas lá está todos os socorristas espirituais. Ninguém, absolutamente ninguém desencarna sem amparo. Ninguém. Todo mundo vai receber. Tem equipes que são responsáveis pelo desligamento, né? Aí são conduzidos para os postos de socorro ou colônias espirituais. Conforme a minha vibração. Se eu sou muito pesado ainda, vibratoriamente falando, eu vou no primeiro posto de socorro que está no mundo espiritual. Para me atender como aqui tem. Aqui acontece qualquer coisa conosco, o que acontece? Primeiro socorro, aí da Santa Casa. Lá na espiritualidade é a mesma coisa. Desencarna, eu não sei onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu fico lá, tipo um embriagado. Tá? Vem as Raquel da vida espiritual, vem as Tati, que são chamadas muitas vezes dos samaritanos, que até nós temos uma prece de samaritano, né? Eles vêm, nos acolhem
e nos conduz. Ele já sabe pela vibração que eu tenho, pelo que eu tenho que passar, o posto de socorro, que é o mais pesado ainda. Então eu vou para lá até eu me restabelecer. Benjamin, tu está aqui, tu já desenganou, aqui é outra vibração, tem os primeiros cuidados médicos, até eu me restabelecer. Lá me bota lá o oxigênio espiritual, enfim. Quando me acordo, eu já estou consciente da coisa exatamente como acontece aqui, para não ficar totalmente diferente da minha vida material da Terra. O plano espiritual é próximo disso aqui. Tem casos também de pessoas que morrem e vão no seu próprio velório, né? O espírito vai no próprio velório, né? E qual é a influência, então, assim, ó, tipo... porque a família influencia, a pessoa não está entendendo nada. E o sofrimento, e aquela pessoa chamando, eu não posso perder minha mãe, eu não quero perder minha mãe, não quero. Atrapalha também para essa passagem, né? Muito. Porque ela já não está entendendo, ela está participando do velório dela e ela sente toda aquela parte vibracional, não se preparou para fazer a passagem e sente toda aquela parte vibracional ali que atrapalha ainda mais, né? Esse exemplo que eu contei da mãe... Que a pessoa não consegue... Deixa eu só, antes de falar, porque senão depois me foge, assim, essa questão do eu não quero perder, eu não posso perder, né? Eu penso o seguinte, tá? Posso até estar errado, mas as coisas que eu ouço, leio, enfim, palestras e tal. Não aceito. Eu penso o seguinte, que existe uma coisa chamada autorresponsabilidade, tá? Então, assim, ó, se tu tem dentro de ti o conhecimento que tu vai desencarnar, não vai ter choro que te segure aqui, tá? Sim. Então, tu só vai ser abalado, teu processo evolutivo só vai ser abalado por esse tipo de pensamento, esse tipo de... se tu também não tiver num nível melhorzinho, entendeu? Mais uma vez, a importância da nossa preparação exatamente. Durante a vida. O quanto é essencial a gente praticar o bem, desenvolver o desapego, cultivar os pensamentos positivos. Porque assim, tem gente que desencarna e fica lá desligadinha. Ó, tá tanta choradeira, tanta coisa que tu vai dormir aqui um mês. Um mês terreno, né? Sim. Tem gente que acorda no plano espiritual, ai, quanto tempo já passou lá na Terra, já passaram-se tantos tempos, e tu veio pra cá e tal, ó. Tempo e espaço. Né? Então, por que isso? Porque aquela pessoa, ela não precisava passar por aquilo ali, todo aquele sofrimento de ver a família, né? Porque, gente, não vou dizer que é simples, mas assim, ó, é fácil a gente dizer, né? Ai, não dá pra chorar, tem que segurar. Mas, cara, na hora que tu tá sentindo ali, imagina perder um filho, não existe não chorar. Não existe não chorar, não existe não sofrer, não existe, não tem essa de espírita, de católico, a dor é igual, a dor nos iguala. O sofrimento da separação física. É uma coisa muito forte, muito dolorosa. Preparar, durante a vida vão perder o fulano, já está com uma certa idade, em seguida ele vai desencarnar, quando desencarna, quando falece. É uma dor e a gente vai sentir essa dor. O que tem que acontecer é a gente trabalhar essa dor para transformar ela em saudade. Né, para buscar transformar esse sentimento imediato, porque logo que a pessoa vai, eu estou dizendo que eu perdi a minha avó, entre aspas, que ninguém perde ninguém, né? Mas a minha avó voltou para casa agora há poucos meses e assim, eu não teve essa de sou espírita, entendeu? Eu chorei igual, eu chorei porque eu fiquei com saudade dela, porque eu sabia que eu não ia mais ver ela, tocar nela, abraçar ela, beijar ela, e isso me fez chorar muito. Sim, e tá tudo bem, que é até um direito nosso. A gente precisa viver esse momento. Mas não naquele exemplo da mamãe aqui que eu falei. Fica aqui. Não, isso não. Não chora um pouquinho, isso faz parte da natureza humana. Nosso luto, né? Nós temos que atravessar o luto. Mas a gente tem, quando a gente tem todo mundo tem direito de viver o luto, mas quando a gente tem um entendimento, né, flui melhor, né, para que aquele... Com certeza. Tem participação aqui. Tá. Já 9 horas. Tá
Não, para que aquele sofrimento não se transforme num transtorno Pra pessoa, que claro. também, né, fez a passagem. Porque tanto o transtorno fica para cá de quem aqui e quem está lá também. Fica vinculado energeticamente, né, no pensamento. E a outra pessoa que tem o direito de evoluir, nós temos que ter também, né, o dever de reconhecer que ela tem o direito de evoluir. Essa menina, essa criança que eu citei aqui, Pelo tempo eu que ela vejo esteve o com a sofrimento gente. da pobrezinha da criança. Tem né? um caso parecido que aconteceu, que foi até uma psicografia do Chico, de um rapaz judeu que faleceu. Ele era o filho mais jovem do casal, né? E o pai ficou... Não, ele era o primeiro filho, o primogênito homem, que é uma coisa muito importante, né, para o judeu. E o pai ficou muito desesperado, muito, ao ponto de ir dormir em cima do túmulo do filho. E aí o filho veio e escreveu a carta, porque aí um amigo deles disse: vocês têm que ir no Chico. Não será? Não, vão lá que o Chico é diferente. E aí eles foram, até que eles receberam a carta do filho. E foi quando o Chico escreveu em hebraico, não sabia, né? Olha, o filho da fulana e do fulano, por favor, eu preciso que o senhor venha aqui, porque ele escreveu aqui em hebraico e eu não sei ler. E ele tinha escrito. Então o pai foi lá, leu, e ele dizia, tem até nos documentários do Chico, ele dizendo assim, eu continuo judeu, mas Chico é Chico pra mim. Chico é Chico. E aí o filho disse assim, falou muitas coisas, quem ele tinha encontrado lá, citou nomes e tal, falou do lugar e como é que ele estava se sentindo, e disse assim, pai, eu quero lhe dizer uma coisa, quando o senhor vai lá para o cemitério e fica lá chorando no meu túmulo, eu fico em casa com a mãe, porque o senhor deixa ela sozinha, então eu vou para lá ficar com ela, não faça mais isso, né? Então, ele que ensinamento, viu? Por isso que o Espiritismo esclarece, ele explica e consola, né? Acima de tudo, ele explica e consola, porque no momento que eu explico, a doutrina explica, que entendo, é um consolador, consola. Né, Jones? Vamos ver, Jones, que tem. Pode entrar aqui. Não precisa. Vou dar boa noite aqui, as pessoas nos conhecem já. Não. Boa noite aqui, vou fazer as perguntas e colocações que o pessoal presente aqui na nossa live. Ana Maria Correia Rocha, boa noite, Ana Maria. Nice Pinto, sempre presente, boa noite, amigas queridas e amigo querido, serenidade, paz e abraços. Boa noite. A Nice sempre presente. Sempre presente. Alane Amaro, boa noite. Boa noite também. Maria da Graça Dornelles, também me dando boa noite, boa noite. A Liliane Pereira, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Agora uma pergunta e uma mensagem aqui. Wesley Briol Ong, boa noite. Perdi meu filho há 7 meses. Queria um pouco de conforto. Sabendo como ele está e aonde ele está, minha vida está desolada. Ele foi assassinado aos 19 anos. Era um filho e uma pessoa maravilhosa. Abraço. É difícil isso explicar aquilo que a Raquel falou há pouco. Né? Todo evento morte, sabendo que acontece, talvez não nessa situação, nessas condições em que o nosso querido irmão aí está se pronunciando. Né? É uma mãe, né? Uma mãe pro Wesley. O Wesley foi o que faleceu. Então é eu lógico acho que eu um sei quem é. Desse é muito mais doloroso do que uma morte caso muito conhecido, normal, que todos nós sabemos que aí já é um ponto diferente. Não sei se tu quer. Eu acho que a gente pode fazer essa, não sei se é a mãe de Bagé, mas a gente pode fazer um convite para ela. Eu já sei quem é. A gente pode deixar um convite para essa mãe, então. Porque a gente vai ter um evento que já aconteceu o ano passado e vai acontecer esse ano novamente, nos dias 18 e 19 de julho, né? Vai ser lá no mesmo lugar? Isso. É no mesmo. Mas anteriormente que venha na nossa casa, né? Isso. Que venha nos visitar, que a gente possa auxiliar de alguma forma, com uma palavra de carinho, com um passe, com... E eu vou te indicar uma
palestrante, escritora, espírita, que é uma mãe que perdeu um filho jovem também. E ela é simplesmente maravilhosa, ela tem livros incríveis, todos assim, ó, voltados para as mães. Tá? O nome dela é Ana Teresa Camasmi, é Camasmie, tá? Ela é assim, ó, maravilhosa mesmo, ela vai te ajudar muito, a leitura das obras dela, é uma pessoa tranquila, serena hoje, né? Mas assim, ó, tu vais encontrar vídeos dela contando como é que foi, tudo que ela viveu quando o filho, né, fez a passagem, os contatos que ela teve com o filho através das comunicações mediúnicas. Olha, super indico, assim, uma mãe incrível que aprendeu a conviver com essa saudade aí que também a amiga tá passando. Tá? E é uma maneira de estar se preparando, né, de tentar, de alguma forma, aliviar essa dor, né. Então fica o convite para visitar nossa casa todas as segundas, 6h30 da tarde, quinta-feira, 7h30 e nos sábados, às 4 da tarde, né? Pode procurar qualquer um, o seu Benjamin, tem o seu Paulo, tem várias pessoas que podem lhe acolher para a gente conversar. E depois também se preparar para que em julho, dia 18 e 19, a gente vai ter um grande evento que vai vir 2 médiuns que psicografam, né? O ano passado muitas famílias conseguiram, né? Não é uma coisa que a gente possa garantir que isso vai conseguir, né? Mas a gente pode ser feita essa tentativa através desse evento aí que vai ter. Um atendimento rápido, eu sugestiono o nosso irmão Paulo aqui, que ele faz o diálogo fraterno. Então, se a senhora quiser mais rapidez, se o convite, começar esse, o convite, né, da Tati vale, procure o seu Paulo, nosso irmão Paulo aqui, que ele tem a habilidade do diálogo fraterno. E de qualquer forma é uma caminhada, né? É o livro que a Raquel indicou, é uma conversa com o seu Paulo, e se de certa forma isso. Enfim, a senhora não precisa ficar se martirizando, né, em casa. Procure, a senhora tem um direito de viver melhor. A vida aqui na Terra serve para isso. São provas, expiações, mas vamos atenuar os efeitos danosos, porque às vezes é por falta de conhecimento mesmo. E muitas vezes o filho está lá trabalhando, estudando, numa vida tranquila, né? Tá bem e a gente fica aqui nesse sofrimento. Então, eu acho que é importante saber também que o filho quer que você continue a vida. Muito bem, mais mensagens. Depois da Lana Amaro aqui. Depois nós temos a Maria da Graça Donelli dando boa noite. A Liana Pereira, boa noite, amigos. A Liana, filho do seu Paulo. Ana Marieta Correia Rocha também. Que Jesus ilumina, botou aqui. Obrigado pela audiência por nós. Regiane Firmino também dando boa noite. Algumas pessoas de outros lugares também aqui. Juliana Torres também dando boa noite também. Pô, e agora seu Paulo aqui também veio, ó, já não consegue ficar sem falar, né? Gostaria de cumprimentar as meninas, em especial a Tati, que demonstrou uma determinação em participar do programa de hoje. É mais uma joia da nossa querida casa. Parabéns, pessoal, está muito instrutivo o nosso programa, como sempre. Uma pergunta do José Duarte. Queria perguntar a respeito da assombração. Conheço casos de pessoas que já presenciaram barulhos ou até mesmo viram o suposto espírito. O que seria? Principalmente ele botou aqui que na campanha acontece, ó. Muito. Em todo lugar. Em todo lugar. Mas aqui na campanha eles fazem, né? Aqui o pessoal que é do Rio Grande do Sul. Fenômenos da luz. Acho que talvez na campanha o pessoal esteja mais calmo, mais desligado desse mundo global de informação, de tem muito caso, né? O pessoal que é daqui do Rio Grande do Sul, o pessoal sabe, né? O pessoal gosta de contar, né? Na verdade é esse, entre aspas, fantasma, né? Eu não sei qual o motivo de ter crivado essa palavra fantasma, né? Mas eles são espíritos, são pessoas, hoje chamadas de espíritos, que é a condição que eles vivem nesse mundo,
e que quando eles querem ou transmitir alguma coisa ou aparecer com as pessoas, por algum motivo, alguma justificativa, eles tentam fazer. Como a maioria dos casos não consegue visualizar, porque aí depende do ectoplasma da pessoa, tá? De médios, de pessoas, enfim, tem que ter o ectoplasma. Para aparecer tem que ter ectoplasma. A pessoa, alguém por perto que forneça esse elemento chamado ectoplasma, que faz, né, esse ectoplasma, que é uma substância que sai da pessoa, e quando encontra o espírito, que está no perispírito, o ectoplasma cola, né, no perispírito do espírito, aí reflete, por isso que ele aparece. Sim. E como é branco, diz que é fantasma, né? Bota ele de branco, porque o ectoplasma é branco e quando cola no perispírito, exatamente para fazer o reflexo do espírito, ele aparece. Mas assim que o ectoplasma sai do perispírito, ele desaparece. É questão de segundo, é questão de... Né? E às vezes aparece, não? Onde não? Eu ouvi dizer que essa questão do fantasma com pano, que fala do pano, é porque os espíritos que se materializam, eles utilizam a imagem de panos, eles materializam assim como se estivessem enrolados em panos e tal. Tanto se a gente procurar os fenômenos de materialização, eles estão sempre enroladinhos em panos. Aí pegou que era o fantasma. E eu acredito também que possa ser espíritos materialistas também, né? Então assim, ó, por exemplo, eu conheço um caso de uma amiga que comprou um carro de uma pessoa que faleceu. E aquela pessoa que faleceu era muito ligada naquele carro. Muito ligada. Carro novinho, inteirinho. Em 10 dias, a pessoa estava 10 dias com aquele carro e do nada bateram no carro. Um carro estacionou na frente, o cara estacionou assim na rua, parou no meio da rua, foi puxar o freio de mão não funcionou, o carro desceu, ladeira abaixo, bateu no carro. 10 dias. Aí tá, arrumaram o carro, aquela função toda. Aí depois do nada, na hora de sair para trabalhar, carro novinho, zeradinho, não funcionou. E até que disseram para aquela pessoa assim, não, tem alguma coisa errada com esse carro aí. Quem sabe ele, né, faz pouco que ele faleceu, não desencarnou totalmente, tá ligado a esse carro ainda. Vamos rezar, vamos orar. E aí aquelas preces foram feitas, rezaram, né, nunca mais aconteceu nada. Apegado a um bem, né, material. Então podem ser então, sinais, né? As aparições, só para resumir, têm alguma finalidade, não é do nada. E às vezes, deixa eu só abrir um parênteses, porque a gente acaba ligando esses fenômenos ao mal, né? Mas muitas vezes a pessoa está ali por amor. Não era uma pessoa. Ela está ali porque ela ama. Ela está sofrendo também a distância e ela fica ali na volta querendo consolar, querendo ajudar, querendo, gente, eu tô bem e tal, né? E aí ela fica, às vezes, manifestando alguma coisa. E essa pessoa do carro não era uma pessoa ruim. Não. Era só uma pessoa que não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Então, nem só para dizer para esse nosso amigo, amiga, que vem a pergunta, que não tenha medo, porque pode fazer prece, né? Não, pode fazer prece. É que ele quis dizer que na campanha é normal, mas normal em todo lugar, né? Mas é que eu acho que é o que a Tati falou, na campanha a gente silencia mais. Silencia. E aí consegue e tem mais ectoplasma, porque está todo mundo... Tem mais paz aqui, né? Um lugar de mais paz. Na cidade já é tudo mais conturbado. Algo mais de óbvio. Tem a Luísa Berta Andrade dando uma boa noite. Também a Berenice Vigil, um ótimo tema, bom trabalho a todos. A Verônica Lima, uma pergunta. Se o espírito não sabe que morreu, ele continua sentindo fome, sede e dor? Pode. Aí tudo depende daqueles fatores. Vontade de almoçar? O quanto a pessoa é muito focada. Não é assim, ó, que eu sou materialista, eu só penso no material. Não é que eu sou ignorante espiritualmente.
Sim. E o ignorante é a falta de conhecimento. Eu Nada mais desconheço que sou um espírito, por exemplo. Eu acho que eu sou só carne, aí eu passo pro outro lado e eu continuo. Eu acho que eu sou carne, mas eu tô com fome porque eu não comi, Claro. né? Eu não comi, então eu posso ter O próprio aquele. umbral, né? Sempre fome. Esta dor Come em grama, né? é mental. Mas tudo é mental. Tudo É mental. Tudo é mental. Então, lá não tem. É. Plasmado Eles pela plasmam as mente lâminas. dele. É. Entendeu? Então tudo No é meio da mental. lama, né? Fica A gente plasmado. vê no nosso lar ali eles dando sopinha, É, André o Luiz. próprio Por quê? André Luiz. Porque ele Não ainda dá. estava num nível que não conseguia entender não comer, né? Então pode sim até a pessoa ir, ela vai receber ajuda na hora certa, vai receber auxílio, encaminhamento e ela vai compreendendo. E que lá o alimento é energético. É isso aí, já terminamos aqui. Faltam 15 minutos para acabar. Então, Muito bem. segue. Então eu acho que uma coisa que a gente podia comentar aqui é a questão do se a gente pode ajudar essas pessoas. Sabe que eu não achei essa pergunta, mas eu peguei esta pergunta, se é possível ajudar estas pessoas. Aqui eu tenho algumas perguntas que são comuns referentes ao tema. Se o espírito não percebe que morreu, isso significa que ele está sofrendo? Nem sempre. Porque às vezes ele quer, né, Raquel? Ele muito. deseja naquela condição. Porque os samaritanos, quando vão, eles respeitam o livre-arbítrio do espírito. Eles vão lá tentar consolá-lo e conduzi-los a um local melhor. Mas eles preferem ficar lá. Porque eles ainda estão, psicologicamente falando, eles ainda estão naquela condição e de lá eles acham que é a condição deles lá. É o local deles. E se sentem prazerosos naquela situação, mesmo sofrendo. Então aí até a dor sofrer mesmo, eles vêm, o samaritano vem, convence, ou às vezes manda alguém da família. Se é a mãe, o pai, mais próximo. Agora se não quer, continua lá até. É os esclarecimentos que se dá, por exemplo, nas mediúnicas. A pessoa, então, se tiver um apego muito forte, né, ao material, seja qual for, uma coisa que a gente observa muito são as diferenças das gerações, né? Prestem atenção que há um tempo atrás as pessoas passavam muito trabalho para construir, para comprar coisas assim que hoje para nós são muito fáceis. Né? Uma pessoa para ter uma, sei lá, uma TV era um horror, era uma coisa assim, muito, né? Para ter o que. E hoje em dia, se a gente analisar, é claro que a gente tem que trabalhar, que dá trabalho, que tudo tem esforço, mas. De mais fácil acesso. Muito mais fácil acesso. E por que isso está acontecendo? Porque daí o material está se tornando uma coisa não tão assim, ai, a minha TVzinha que eu comprei. Não, eu comprei isso aqui, esse copinho, se quebrar, quebrou, não tem problema. Porque eu me lembro que antes era assim, aqueles copos que a gente não podia tocar. A louça da visita. Se caísse, era um horror. A louça E muitas pessoas desencarnaram com aquele apego às suas coisas que foram com muito sacrifício adquiridas. E tá, é compreensível, né? Mas eu entendo que essa mudança na nossa sociedade, com o aumento da facilidade de consumo, de acesso às coisas, assim, que na verdade a gente não vê aquilo como um bem, a gente vê aquilo como algo que vai facilitar a nossa vida, e isso vai nos desmaterializando, entre aspas, não sei se é exatamente isso que eu quero, mas assim, vai tirando aquele apego enorme, né? Hoje em dia a gente vê muito se falar em minimalismo, em ter menos coisas dentro de casa, em ter só aquilo que a gente precisa. Gente, a gente aluga uma casa pelo Airbnb, passa 15 dias dentro de uma casa com o mínimo e tu vive super bem. Por que a gente acumula tanto dentro de casa? Não consegue colocar fora um papelzinho que ganhou no restaurante lá na viagem tal, um apego, cartãozinho, né? Não sei o que lá, e aí aquilo vai acumulando, aí
e aí tu gosta daquilo mesmo sem não abrir aquela caixa há 10, 15 anos, aí tu desencarna e tu fica preocupado com as tuas coisas. Exatamente. Porque A aí gente não recebe é, muitas teus mensagens livros. aqui, assim. Teus livros, né? Tu Imagina. fica preocupado com as coisas. não é a riqueza em si o problema é o apego à riqueza, ao material. Porque tem muitas pessoas aí que são bilionárias, mas também destina milhões para instituições de caridade, para pessoas. Eles são sociais, humanitários. Faz a riqueza dele um instrumento de divisão, inclusive. Agora, o apego à matéria é que complica, inclusive, para desencarnar. Morre e não desencarna. Fica o apego ao material. Tem é o gente que está tá lá sendo- no leito de morte, preocupado com coisas. Exatamente. Tem outras colocações aqui rapidinho, mais gente. A Genita Souza, boa noite, meu irmão, de muita luz, dando seu Benjamin. Obrigado. E ela falou assim, quero falar sobre o perdão. Eu acho que o que ela quis dizer aqui que também é importante para o espírito, né? A questão do perdão, né? Se ele não se sente que ele não perdoou, né? Eu só estou falando talvez ele não consiga se libertar, né? De alguma situação também. Olha, essa colocação eu gosto muito, inclusive, quando a gente tem a oportunidade aqui de falar, eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus foi enfático e foi pontualmente muito, digamos assim, quase crítico. Apresse-te no perdão, perdoar a pessoa. Apressa-te. Ele disse apressa-te. É verdade. E Jesus, quando fala, ele fala com autoridade moral. Então, os exemplos que ele nos deu e as orientações que ele nos pronunciou, nos deixou, a gente tem que cegamente seguir. E ele disse, apresse-te enquanto tu estás a caminho com ele, uma pessoa, com teu adversário. Porque tudo não se, digamos assim, não se eleva espiritualmente enquanto tu não pagar teu último centil de zero. Tu tem que sair vibratoriamente para aumentar, para elevar a vibração, tu tem que ir do 0 a 0. Tu não pode se elevar com alguma dívida, que é exatamente essa que a nossa irmã está falando. Agora, Então, essa questão é crucial mesmo. Crucial, né? A Andressa Santos, dando boa noite. Aqui a Tânia Mendes também dando boa noite, mas a Andressa, depois ela dá novamente boa noite e pergunta, né? Eu acho que vocês já até falaram, podem falar sobre o aborto espontâneo ou provocado? O que acontece com esse bebê? Ah, aí é um caso para... Com esse laço que foi rompido. É. Como esse laço foi rompido? Bom, aí depende do tipo Dois de aborto, tipos, né? né? Porque o aborto, o que é aborto? Abortar tem o aborto espontâneo, natural e tem o provocado. Ela perguntou dos dois. Acho que é os dois, né? Ela perguntou dos dois. É, perguntou dos Espontâneo dois. e provocado. Provocado. Então, o espontâneo é no planejamento reencarnatório, o espírito reencarnante escolheu a mãe, futura mãe, para servir no seu ninho e eventualmente ele não foi assistido espiritualmente lá no planejamento por espíritos superiores ou que tenha condições e conhecimento da futura mãe, da mulher. Porque a futura mãe, a mulher, tem que ter uma simbiose, uma simetria com o espírito reencarnante. Porque se a mãe, biologicamente, geneticamente, espiritualmente, ela não tem essa afinidade, ela própria mãe repulsa. Ou o próprio reencarnante, no meio do caminho, se arrepende, não quer, ele próprio provoca. É porque às vezes ele se impõe É. uma pena, vamos dizer assim, muito grande. Então, tipo assim, Ele se agora arrepende. nessa próxima encarnação eu quero vir assim, 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 eu quero passar por essa provação, uma coisa horrorosa. E aí quando ele vai, ele desiste. É. Ele pode Então aí desistir. são ou a mãe, futura mãe, a mulher, que trata a mulher, não a mãe, O próprio. ou o próprio que desiste do caminho. E tem a terceira opção, que ele tinha aquele pedacinho ali só Exatamente. pra... Então, ou
no espontâneo ainda, ou ele ainda no início aborta porque foi o suficiente que a mãe, a mulher, necessitava daquela despertar naquele momento, entendeu? E para concluir, que ela perguntou aos dois, o aborto Provocado. O provocado é a mesma coisa. A mãe reluta, não quer, tá? Mentalmente ela gera energia sobre o feto do não quer, lógico. Ele recebe essas energias da mãe do não quer, ele se sente mal e abandona. Ou a própria mãe expulsa ele do caminho. O próprio missionário. Não, mas e o provocado, assim, de poder Provocar. tomar remédio, ou de ir lá pra tirar, aí é uma situação bem Mas complicada, é né? Porque no aborto é muito complexo, porque Às nós vezes temos é que um saber a origem. inimigo de outras existências e aí Exato. resolveram experimentar vir juntos para resgatar e a mãe não suporta esse desafio também e acaba matando, né? E às vezes não teve no plano espiritual, por exemplo, o tempo de conversação e acolhimento que o exemplo de Sigismundo dá. O pai e a mãe, os pais de Sigismundo, quanto tratativa fizeram no plano espiritual para um aceitar a encarnação do outro. Agora, mais uma. A Elizabeth Kuhn. Boa noite. É a primeira vez que assisto essa live. Estou gostando muito. Sou adepta da doutrina espírita. Quando essas lives acontecem? Sou da cidade de Mata. Olha a cidade de Mata, terra dos meus pais. Cidade de Mata, perto de Santa Maria. Olha, Elizabeth, é sexta-feira, é nesse dia que você está vendo agora mesmo. Sexta-feira, das 20 horas às 21 horas e 30. Você está convidada a continuar. Todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Bem-vinda! Bem-vinda, nossa. Já marca na tua agenda. A partir de agora. Todas as sextas-feiras, das 8 da noite às 21h30. Deu, Jones, eu só quero fazer agora três sim, últimas 3 colocações minutos aqui para acabar e deu. com relação ao nosso assunto, né? A pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos com relação ao tempo de duração da confusão, né, após a morte, pode durar algumas horas, dias ou até mais tempo, né, dependendo da evolução espiritual e desapego à matéria. A outra pergunta, quem acredita na vida espiritual passa por menos perturbação? E a resposta é, em geral, sim. Os Espíritos explicam lá na questão 165 que quem já compreende a vida espiritual costuma adaptar-se mais rapidamente após a morte. Então, por isso eu penso que esta talvez seja a mensagem mais importante dessa nossa conversa aqui. É a gente ter a compreensão da vida espiritual, a consciência de que existe uma vida espiritual e de que a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar nela. Porque isso vai contribuir para que o nosso passamento, que a nossa chegada lá na nossa casa, né, primeira, seja mais tranquilo, seja mais sereno, seja mais consciente, né, que a gente consiga retomar a nossa caminhada lá através desse conhecimento. Então, por isso eu penso que de hoje o mais importante é a gente procurar sair da ignorância, né? Compreender que isso é uma coisa natural que vai acontecer, que a nossa vida vai continuar. Agradecer, já vou agradecer todo mundo e dar um beijo de tchau, de boa noite, de bom final de semana, né? Porque aí agora os colegas vão falar. Falta 2 minutos. Muito obrigada pelo convite. Acabei aqui, caí de gaiato, que eles estavam conversando e eu falei, eu posso ajudar, mas eu nem sabia direito o que era. Mas muito obrigada, gostei de estar aqui. Boa noite a todos, um ótimo final de semana. E nos visite. Boa noite a todos, que Jesus ilumine a todos e até a próxima. Eu agradecer ao pessoal, a última live, chegamos quase a 5.000 visualizações, pessoas de vários lugares, de estados, cidades do nosso Rio Grande do Sul, muita gente de vários lugares do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado e até a próxima sexta. Mais programa. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor Jesus, nosso protetor, nosso amigo de todas as horas, continua nos protegendo esses irmãos e irmãs que nos acompanharam nessa jornada da noite, nesse programa, que tem o propósito de levar a todos os lares, nesta hora da noite, pedindo permissão para que entremos nos lares de cada um, para levar aquilo que Kardec, com a orientação de Jesus, o Espírito de Verdade, nos orientou a fazer. Aqui estamos, todas as sextas-feiras à noite, tentando levar esse carinho, esse amor que Jesus nos ofertou, para que tenhamos mais alegria, mais felicidade e mais conhecimento e esclarecimento para a nossa evolução espiritual. Que a bondade divina do nosso Senhor estenda seu manto sagrado de proteção e luz a todos vocês, seus familiares, que cada um e cada lar seja inspirado e iluminado pelo amor de Jesus. Nesses momentos que o mundo atravessa de forma sombria, muitos dolorosos, mas é assim mesmo. Jesus disse que para a felicidade ainda tinha que passar por tudo isso. Nós estamos aqui dentro da nossa limitação, tentando levá-la aos lares de cada um de vocês e aos nossos também. Esse amor esclarecedor que Jesus sempre nos ofereceu. Sob as luzes e a bondade divina de nosso Senhor, o Cristo, e do nosso querido Chico Xavier, damos por encerrado esse trabalho relativo ao dia de hoje, convidando os irmãos e as irmãs, na próxima sexta-feira, a continuar nos prestigiando. Que fiquemos todos na paz de Jesus e uma boa noite a todos. E assim seja.